Os irmãos se colocam de pé para a leitura da palavra. Incline sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar pela palavra. Pai, que o Senhor possa nos permitir, Senhor, entender a Tua palavra. Senhor, que Tua palavra penetre em nosso coração, Senhor, faça a morada, nos transforme, Senhor. Senhor, que nós vamos ter um encontro com o Senhor através da Tua palavra, Senhor. Que Teu Santo Espírito esteja neste lugar, conduzindo os irmãos ao entendimento, me conduzindo para explicar a Tua palavra. Senhor, nos ajuda, pois sem a Tua ajuda, Senhor, como vamos entender? Como vamos ler? Vamos ler como um livro normal e não vamos entender nada. Mas se o Senhor permitir que Teu Santo Espírito nos conduza, nos encha, nos dê o entendimento, abra o nosso coração para que a gente possa entender, Senhor. Senhor, nos permita o entendimento da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, irmãos? Vamos continuar a carta de Tiago, capítulo 4, versículos 7 ao 10. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Limpai a vossas mãos, vós, pecadores, e purificai vosso coração, vós de duplo ânimo, estais aflitos e lamentai. E chorai, convertei o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em pesar. Humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Até aí, irmãos. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Irmãos, desde o momento que conhecemos a Cristo, irmãos, devemos nos colocar diante do Senhor como crianças que esperam algo do seu Pai, como uma criança inocente, uma criança que não faz as coisas por querer algo em troca. Não, irmãos, uma criança esperando algo do seu Pai. Devemos ser como uma criança, submissa ao seu pai, à sua mãe. Uma criança depende do pai, depende da mãe, praticamente para tudo. Tudo ela está ali esperando, tudo ela aguarda, tudo ela espera pela providência do pai ou da mãe. Neste caso, irmãos, nós que agora somos filhos de Deus, regenerados por Cristo Jesus, por Cristo fomos feitos filhos adotivos, e o sangue de Cristo está sobre nós, e assim o Pai nos reconhece como filhos, porque o sangue do Filho dele está sobre nós. Então, irmãos, agora que somos filhos do Pai Celeste, do Eterno, do Criador, agora, irmãos, nós devemos aguardar pelo nosso Pai. Devemos esperar a vontade do nosso Pai. Devemos estar ali ansiando pela vontade do Pai, querendo que o Pai coloque a sua mão sobre nós e nos conduza à vontade dEle, o que Ele quer para nós, nos diga o que devemos fazer. Então, irmãos, desta forma que agora estamos e devemos estar, nós estamos submissos ao Pai. É dessa maneira que o cristão tem que estar diante de Deus, submisso. Tudo da vida dele depende de Deus. Tudo que ele vai fazer hoje nesta vida que vivemos tem que ter a aprovação de Deus. Tem que estar com a mão do Senhor conduzindo, pois muitas vezes, irmãos, nós não sabemos o que vamos fazer. Há situações em nossa vida que não sabemos a direção tomar, pois às vezes a nossa carne nos inclina a tomar decisões
direção que não é a do Pai. Então, como saber, irmãos? Como saber que a decisão que tomamos é do Pai? Que o Pai se alegra, que o Pai está conduzindo. Tiago aqui vem nos dizer, irmãos, ele vem nos mostrar como devemos estar diante de Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Aquele que se sujeita diante de Deus, aguarda por Deus, irmãos. Ele não toma decisão carnal, ele não é inclinado por opinião de outras pessoas, ele não quer se comparar a outros exemplos, não, ele se sujeita a Deus. E quando nós nos sujeitamos a Deus, somos dependentes dele, irmãos. Somos dependentes. É isso que a igreja do Senhor hoje precisa. Sujeitai-vos, entregai-vos completamente a Deus. Espera pela vontade do seu Senhor. Deixa Deus permitir você dar os primeiros passos. Mas hoje não, irmãos. Muitas igrejas estão se antecipando a Deus. É vontade de Deus. E ali eles se lançam aquilo e só traz prejuízo, irmãos. Como para ele e para as pessoas que estão naquele lugar. Mas Tiago vem nos dizer, irmãos: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago diz: resisti ao diabo. Irmãos, nós sabemos que o diabo trabalha em nossa vida através das nossas vontades, irmãos. Ele não vai colocar algo no crente, mas ele vai incitar você a fazer aquilo que a sua carne está inclinando a fazer. Ele só vai soprar no ouvido: faz, vai, você quer, vai, continua. Ele só vai impulsionar você, vai impulsionar a sua própria vontade contra você mesmo. Então Tiago diz: sujeitai-vos a Deus. Como nós vamos resistir às vontades da nossa carne, o desejo que está lá dentro, corroendo o nosso coração? Como você é forte para suportar você mesmo, suportar o desejo que às vezes vem querendo acabar com tudo, para se lançar aquilo que a sua carne quer? Como nós vamos resistir isso? Muitas vezes, a um piscar de olhos, erramos, não temos como suportar isso. Mas Tiago diz aqui, irmãos, se nós estivermos sujeitados a Deus, se a nossa confiança estiver em Deus, temos força para resistir a essas tentações. Temos força, irmãos, para combater as coisas que o diabo pode lançar sobre nós. Pode usar outras pessoas, pode usar a situação da onde nós estamos para vir de encontro a nós, pois em algum momento ele viu o desejo que você quer, ele ouviu você falar algo, ele sentiu algo em você, e ali ele só vai usar uma peça em algum lugar para você se lançar aquilo. Mas se você tiver, como o Tiago diz, sujeitai-vos a Deus, você vai conseguir resistir ao diabo, irmãos. Você vai conseguir resistir àquilo que foi lançado sobre você. E o que é que vai acontecer? Ele fugirá de vós. Ele fugirá de vós. Tiago também vem nos dizer outra coisa, irmãos: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Irmãos, para a gente ter uma intimidade com a pessoa, ter uma amizade, ter uma ligação com a pessoa, a gente tem que se chegar a ele. A gente tem que começar alguma linha de pensamento, alguma fala, para a gente ter uma conversa
só comunhão com a pessoa. Irmãos, Deus é da mesma forma, irmãos. Se você quer algo de Deus, se você ama a Deus, você tem que se achegar a Ele, você tem que se unir a Ele, você tem que se lançar aos braços do Senhor. E a palavra diz: se você se lançar, se unir a Ele, se achegar a Ele, Ele se chegará a vós. Ele se chegará a vós. Ele estará perto de você. Se você der o primeiro passo, Ele vai dar o primeiro passo. Se você olhar, Ele vai olhar. Então, irmãos, chegai-vos a Deus. E Tiago vem nos dizer, irmãos: limpai as vossas mãos, vós pecadores, purificai vosso coração, vós de duplo ânimo. Para a gente se achegar a Deus, irmãos, devemos nos limpar, devemos nos purificar, irmãos, devemos ter só uma opinião. Não podemos estar em cima do muro: hoje eu adoro a Deus, amanhã eu adoro o desejo da minha carne. Hoje eu me inclino às vontades de Deus, amanhã eu olho para aquilo que eu desejo. Não, irmãos. Tiago diz que nós devemos ter uma decisão só. Como a palavra diz: seja a sua palavra sim, sim, ou não, não. Porque se passar disso, já é do maligno. Então, qual é o outro passo que Tiago diz? Limpai as vossas mãos, vós pecadores, purificai o vosso coração, irmãos. Jesus disse que tudo procede do coração. Jesus disse: o que fala a tua boca procede do coração. Tudo é gerado primeiro no coração, irmãos. Então, Tiago diz: purificai o vosso coração, limpai o vosso coração. Como nós devemos limpar as nossas mãos, purificar o nosso coração? Voz de duplo ânimo. Então, irmãos, nós, quando se achegamos a Deus, irmãos, cada vez mais que você se achega a Deus, você tem que largar as malas deste mundo, irmãos. Você tem que largar o peso que está sobre você, os seus desejos, as suas vontades. Irmãos, para a gente adorar a Deus, nós devemos nos deixar para trás. Como Jesus fala, esqueci agora. Glória a Deus. Quando Jesus fala, irmãos, para que a gente possa diminuir, largar tudo para trás, deixar a nossa vontade, o nosso desejo para trás, carregar a nossa cruz, irmãos, e seguir o nosso Senhor. Nós devemos, irmãos, abandonar o nosso eu, deixar o nosso eu para trás. Quando Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando ele diz que Cristo vive nele, ele diz que a vida agora que ele vive, não mais ele, mas é Cristo que vive nele. E esta vida agora que eu vivo em Cristo, eu vivo para quê? Glorificar o meu Deus. Glorificar o meu Deus. E como eu vou poder glorificar o meu Deus se eu não diminuir? Se eu não me negar? Nega-te a ti mesmo, pega a tua cruz e segue o seu mestre. Nega-te.
Deixe seus desejos para trás. Será que Cristo não vale isso? Será que o Senhor não é mais importante do que um desejo pecaminoso? Será que a tua vida, a tua alma não tem tanto valor assim? Para você se lançar a um pecado, um desejo? Será que a tua vida, tua alma vale tão pouco? Um tempo de desejo vale minha alma. Será, irmãos? Mas Jesus diz: nega-te, nega-te. E quando negamos a si mesmo, irmãos, passamos a estar mortos. Mortos para este mundo, irmãos. Mortos para os nossos desejos, as nossas paixões. Estamos mortos. Paulo diz: já estou crucificado. Um crucificado está morto, irmãos, para a sua própria vontade. Então é isso que Tiago nos diz: lavai, limpai vossas mãos, vós pecadores, e purificai o vosso coração, vós de duplo ânimo. E Tiago diz: estais aflitos, e lamentai, e chorai, convertei-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em pesar. Irmãos, a nossa vida agora é do Senhor, irmãos. Não vivemos mais as alegrias deste mundo, irmãos. A nossa alegria agora é em Cristo, irmãos. Ele é a nossa alegria. Ele é a nossa vontade de viver. Antes você se alegrava com um copo de cachaça. Aquilo ali era uma alegria tremenda para você. Nada, não precisava de mais nada, só aquilo ali. Mas Cristo veio, irmãos, e retirou isso da sua vida e te deu uma alegria que dura para sempre, é para a eternidade, irmãos. O que nós sentimos aqui é um pouquinho do que vamos ver na glória. É um pouquinho, irmãos, do que nós vamos se deparar no dia da nossa redenção. Aonde nós vamos estar, a nossa posição diante do Senhor. Isso aqui que nós vivemos, essa alegria que nós vivemos, que Cristo nos deu, é um pouquinho ainda. Mas um dia isso será pleno em nossa vida, porque seremos como o nosso Senhor. Teremos a alegria para a eternidade, irmãos. Pois a nossa alma é eterna, não se acaba, porque é algo dado por Deus. O corpo vai se acabar, vai voltar para o pó, da onde veio, mas a alma é eterna, irmãos. E você pode lançar a sua alma para a glória de Deus, para a eternidade, na vida com Deus, ou pode lançar a sua alma para a perdição, irmãos, para o Hades, para o Sheol, o mundo dos mortos, para o vale de Inom. Quando Jesus mostra aos discípulos ali um vale onde se colocava o lixo de Jerusalém, onde ali estava cadáver, animais mortos, e ali com aquele lixo, aquele gás que saía ali, aquela composição ali, o fogo não se apagava e o verme não morria. Então Jesus pega aquele exemplo e diz: ó, como vai ser a perdição, como vai ser o Hades. É semelhante àquilo ali, o sofrimento eterno. Tiago também nos diz, irmãos: humilhai-vos diante do Senhor. Humilhai-vos diante do Senhor. Irmãos, quando nós se humilhamos diante do Senhor, nós olhamos para dentro de nós e não vemos nada. Nós olhamos para nós mesmos e sabemos que nós não somos nada sem o nosso Senhor.
Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Então, quando olhamos para nós e vemos que não somos nada, o que nós devemos fazer? Se humilhar diante do nosso Deus, porque sem Ele nós não somos nada. Quantas pessoas estão se achando ser o bambambam, o bonzão, o cara, mas diante de Deus, irmãos, é o quê? Nada, porque aquele que tem Deus, esse tem alguma coisa, esse tem um tesouro. Esse tesouro, irmãos, tem muito valor. Humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará, irmãos. O exaltar é de Deus, irmãos, não é nosso, irmãos. Eu não tenho nada para me exaltar diante dos irmãos. Quem eu sou diante dos irmãos? Nada. O irmão em Cristo. Mas a exaltação quem me dá é Deus, irmãos, e é na vontade dEle, para que o nome dEle seja glorificado, irmãos. Eu não posso aqui me exaltar diante dos irmãos, porque eu não vou estar dando amor aos irmãos, não vou estar mostrando amor aos irmãos. Não, eu não posso fazer isso. Mas quando Deus quer fazer, é Ele que faz, irmãos, para que o nome dEle seja glorificado, não o meu. Você percebe, irmãos, que eu só sou um instrumento? Quando Deus quer usar, é da vontade dEle, irmãos. Mas o meu papel é estar humilhado diante do meu Deus, reconhecendo que eu não sou nada e eu necessito dEle, eu preciso dEle. Sem Ele, onde é que eu estava agora? A minha vida que eu vivia antes. Mas Ele veio e me exaltou, irmãos. Glória a Deus. Para quê? Para que agora o nome dEle possa ser conhecido diante de outros. A mesma coisa Ele fez na vida de cada um de vocês. Quem eram vocês? Mas Deus foi lá e te exaltou. Para quê, irmãos? Para você exaltar outros através da palavra de Deus, para que o nome dEle seja glorificado por você, irmãos. Mas para isso, irmãos, devemos nos reconhecer como nada diante do nosso Deus, e devemos querer que Ele faça em nossa vida. Nós não podemos fazer nada, irmãos, sem o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em João capítulo 1, versículo 9, João diz, irmãos: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, o Senhor e Salvador Jesus Cristo é fiel para nos perdoar de todo o pecado e nos purificar de toda a injustiça, irmãos. Como, irmãos, eu posso fazer algo, irmãos? Como, se eu não tiver o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo em minha vida, irmãos? Em Colossenses capítulo 3, versículo 13, o apóstolo Paulo aqui diz, irmãos: e Ele nos livrou do poder das trevas e nos transformou para o reino do seu amado Filho, em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, o perdão dos pecados. O que vamos fazer sem Cristo, irmãos? O que podemos fazer sem Cristo, irmãos? Nada, irmãos. E como é que nós devemos estar diante do Senhor? Sujeitado a Deus. Devemos se achegar a Deus a cada dia, irmãos, a cada momento. Devemos nos humilhar diante do Senhor e dizer: Senhor, sem Ti nada podemos fazer.
Eu não tenho o que fazer, Senhor, se o Senhor não me der. É nisso que Tiago diz, esses 3 pontos, irmãos. Sujeitai-vos, chegai-vos, humilhai-vos. É isso, é esta posição que nós devemos estar, irmãos. Quando nós estamos assim, nós reconhecemos Deus como soberano, irmãos, sobre todas as coisas, e sem Ele, nada podemos, irmãos, nada podemos. Salmos 51, versículo 17, o salmista aqui diz, irmãos, versículo 17, glória a Deus. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, ó Deus, tu não desprezas. Como é a nossa vida, irmãos, diante do Senhor? Como nós devemos se achegar diante do Senhor, irmãos? Um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. A palavra diz que Deus não despreza um homem, uma mulher que busca Ele, irmãos, contrito e quebrantado. Deus não despreza. Salmos 34, versículo 18. Glória a Deus. O Senhor está perto daqueles que são de coração quebrantado e salva também o contrito de espírito. O que é que Tiago diz lá, irmãos? Sujeitai-vos, chegai-vos, humilhai-vos. O Senhor está perto daquele que são de coração quebrantado, irmãos, e salva também o contrito de espírito, irmãos. Tudo que Tiago relata ali, irmãos, é que devemos buscar. É tudo que devemos estar, como Tiago relata, irmãos, na sua palavra. Jeremias aqui fala, irmãos, Jeremias capítulo 29, versículo 13, louvado seja o nome do Senhor. E vós buscai-me e me encontrarei quando vos buscardes por mim com todo o coração. Todo o coração. Como é que nós vamos buscar Deus, irmãos? Se nós estivermos submissos a Ele, irmãos, e vamos estar entendendo que nós necessitamos dEle, e assim nós vamos estar com todo o coração buscando a Deus, irmãos. E vós buscar-me-ei e me encontrareis quando vós buscardes por mim com todo o coração. Aquele que busca a Deus com todo o coração, porque é necessitado de Deus, é necessitado, é carente de Deus, e ele o busca com vontade, com desejo, a cada dia de Deus, irmãos. Isaías 57, versículo 15. Porque assim diz o elevado, exaltado, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Eu habito no elevado e santo lugar. Também aquele que é de um espírito contrito e humilde. Irmãos, se nós não tivermos humildade diante de Deus, se nós não tivermos nos olhando para si mesmo e sabendo que nós não somos nada, que
que devemos ser dependentes de Deus, irmãos. Nunca vamos se achegar diante de Deus se acharmos que somos alguma coisa, que não precisamos de Deus. Nunca. Mas se a gente olhar para Deus, irmãos, com o coração contrito e quebrantado, Ele diz em sua palavra: porque assim diz o elevado, exaltado, que habita na eternidade, cujo o seu nome é santo. Eu habito no elevado santo lugar, também com aquele que é de um espírito contrito e humilde, irmãos. É o que Tiago diz, irmãos: sujeitai-vos a Deus, chegai-vos a Deus, humilhai-vos diante de Deus, irmãos. Só assim, irmãos, vamos ter uma comunhão com Deus. Só assim teremos, irmãos, uma igreja forte, uma igreja que ora e Deus irá escutar nossas orações, porque não dependemos de nós mesmos, mas dependemos do nosso Pai, dependemos dEle, somos carentes dEle. Irmãos, você lembra que ali em Atos, se eu não me engano, é o capítulo 12, ali fala que quando Pedro foi pego e foi preso, Pedro estava próximo da morte, porque Herodes iria matar Pedro depois da Páscoa, iria apresentar diante da multidão, iria matar Pedro. Mas a palavra diz, irmãos, que a igreja orou continuamente, sem parar. A igreja colocou a intenção em homens, ou algum governante daquela época, ou no dinheiro, para tirar Pedro daquela situação. Não, a igreja se humilhou diante de Deus, a igreja buscou a Deus, a igreja se achegou a Deus, a igreja se sujeitou a Deus, para que o seu servo fosse livre. A palavra diz que aquele povo começou a orar, pedir, clamar, chorar, estar contrito, quebrantado diante de Deus. E o que foi que Deus fez? Deus manda um anjo descer nesta terra, irmãos, e tirar o seu servo de dentro da cadeia. Pedro estava preso com 16 soldados. O anjo entrou e libertou Pedro. Quando os irmãos nem imaginavam, Pedro estava batendo na porta da casa para entrar, irmãos. Por que, irmãos? Por que aconteceu isso? Porque eles se lançaram a Deus, eles se humilharam diante de Deus, eles viram que eles eram inúteis com sua própria força, com seu entendimento. Eles se chegaram diante de Deus, eles se sujeitaram, sabendo que só Deus poderia salvar o servo do Senhor. E Deus foi e derramou a sua graça naquele lugar. Um milagre acontece, irmãos. Irmãos, é o que eu quero dizer: este mesmo Deus que tirou Pedro da prisão é o Deus que você serve hoje, irmãos. É Ele mesmo, Ele não muda, irmãos. Ele é imutável, Ele não pode mudar. Nós que mudamos, nós que perdemos a nossa fé, diminuímos a nossa fé. Mas este mesmo Deus que fez este milagre, Ele pode fazer hoje também, irmãos. Ele pode operar na vida dos irmãos que estão enfermos aqui. Ele pode fazer milagre, irmãos. Basta, o que é que basta? É nós nos submetermos a Ele, é nós humilharmos diante do Senhor, é nós se achegar a Ele, irmãos. Só basta isso, irmãos, e reconhecer que sem Ele não somos nada. É reconhecer que precisamos a cada dia dEle, irmãos, da sua graça sobre a nossa vida. As nossas dificuldades são pequenas diante de Deus, irmãos. Será que o diabo está barrando o agir de Deus?
Não tem como, irmãos. Não tem como o diabo barrar o agir de Deus. Quando Deus quer fazer, Ele faz. Fazendo Deus, quem irá impedirá, irmãos? Agindo Deus, quem impedirá? A própria palavra fala, irmãos. Quem impedirá o agir de Deus? Ninguém, irmãos. Ninguém pode parar o agir do nosso Deus, irmãos. O que falta à igreja é a fé. O que falta é a fé, irmãos. É isso que está acontecendo no meio das igrejas. Perderam a fé. Não tem mais a credibilidade da palavra, irmãos. Estamos aqui. Graças a Deus, Deus abriu a minha mente para que a nossa reunião seja algo baseado na palavra. Glória a Deus. Não é aqui em pular, em rodar, em gritar. Não, irmãos. O centro daqui é a palavra de Deus. Sem a palavra do Senhor nós não fazemos nada. Imagine esses lugares que tiram a palavra e colocam outros ensinamentos, colocam outras diversões dentro da igreja, entretenimento para o povo. Imagine, irmãos, se a própria palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se a verdade não é mais exposta na igreja, como essas pessoas irão se libertar? Não tem como, irmãos. Não pode. Não tem como. Você nunca vai conhecer o caminho. Você vai estar cego, iludido com coisas que não vão te levar a Deus. Isso é algo sério, irmãos, que acontece dentro das igrejas, e muitos já se perderam. Quando tem a palavra é um pouquinho, mas tem teatro, tem peças teatrais, tem louvorzões, e a palavra, irmãos, nada. E como você vai se edificar? Como você vai ter o entendimento das coisas de Deus, se a palavra não está mais no centro da igreja? Como almas irão se converter se não conhecerem a verdade? Não tem como, irmãos. Graças a Deus que o Senhor nos deu entendimento de como nós devemos caminhar, irmãos. Como devemos conduzir a igreja. Graças a Deus. E nós devemos ser gratos a Deus, pois isso tudo que acontece aqui, irmãos, não é a minha vontade, não é a vontade dos irmãos, mas sim a vontade de Deus, irmãos. Glória a Deus. Hoje nós temos a palavra dele no meio de nós, irmãos. Não aprende quem não quer, irmãos. Não muda quem não quer, pois a sua palavra está aí, sendo lançada. O terreno que vai cair, eu não sei, mas está sendo semeada a semente da palavra. Então, irmãos, nos colocamos em nossa posição como servos do Senhor, homens e mulheres de Deus, que buscam o nosso Deus, que as nossas causas são lançadas diante dos pés do Senhor, e confiamos a cada dia nele, na providência dele, não de homens e políticos, de dinheiro, não, mas o nosso Deus, o Deus que abriu o mar para que o seu povo passasse, irmãos. O Deus que colocava uma nuvem sobre o seu povo para que o seu povo não tomasse sol. O Deus que levantava uma coluna de fogo à noite para que o povo não morresse de frio. O Deus que proveu o maná que caiu do céu, irmãos. Quando o povo se revoltou querendo carne, ele traz codornice para aquele povo se alimentar. O Deus que bate na rocha e lhe sai água. Glória a Deus. O que queremos mais, irmãos? Queremos mais o que? Para saber que este é o nosso Deus.
Esse é o verdadeiro Deus que fez o céu e a terra. A sua palavra está recheada de exemplos de homens de Deus, de mulheres de Deus, que nós devemos seguir, irmãos. Devemos ser edificados por sua palavra. Mas para isso, irmãos, devemos nos sujeitarmos, devemos se achegar, devemos nos humilhar diante do Senhor. Em nome de Jesus. Esta palavra esteja no coração dos irmãos. Amém. Glória Amém, a irmãos? Deus. Louvado seja o nome do Senhor.